Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me instrumento... Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, no céu contemplai as perfeições infinitas de Deus, lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade, socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai e Criador que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão, vós que sempre foste tão amigo dele. Inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente aos mais necessitados. São Francisco de Assis, rogai por nós. Gente, bom dia para todos, boa noite para quem está aí no Japão, para quem conectou agora. Você está escutando o programa Papo Entre Irmãos, na Rádio Agita Planeta. Meu nome é Leda Haraguchi. Hoje eu estou emocionada, por isso que eu dei uma gaguejada na oração de São Francisco de Assis, porque eu estou com um convidado muito especial, que vai falar de um tema muito bacana, que é sobre a espiritualidade dos animais. E eu resolvi iniciar o programa com a oração de São Francisco de Assis, porque ele é considerado protetor dos animais na Igreja Católica, e ele nos deixou um exemplo aí, um modelo de vida totalmente livre de bens materiais. Apesar dele ter aproveitado uma juventude aí como um jovem rico, ele decidiu largar tudo, seguir a Deus, né, levando o evangelho dele, recebeu o título de protetor dos animais, porque ele tinha realmente um grande amor pelos animais, pelas plantas, e ele nos ensinou aí a amá-los sem fazer diferença, tá? Eu quero dizer que hoje eu também vou começar uma proposta diferente no nosso programa, que é aqueles que desejarem mandar um áudio com uma pergunta para o nosso entrevistado de hoje, pode mandar no seguinte telefone. O DDD é 11 98925 6255. Vou repetir, 11 98925 6255. No seu áudio, você começa se apresentando e depois faz a pergunta para o nosso convidado especial. Além disso, tem o WhatsApp da rádio, que é o DDD 15 9730 3292. Nesse, apenas mensagem escrita, tá, gente? E sempre assinando aí pra gente saber quem está mandando a mensagem. Quero aproveitar também e convidá-las a participar do clube da Rádio Agita Planeta, que é a colaboração para que o nosso programa permaneça no ar e que a rádio consiga aí continuar com a sua programação, não apenas a diversificada, como também a programação que nós fazemos aqui todos os sábados, trabalhando aí temas sobre a espiritualidade de um modo geral. Então, André, bom dia. Hoje eu estou aqui com o André Tereniak. Ele faz parte do grupo ASEAMA, que é a Associação Espírita Amigos dos Animais. André, muito obrigada. É um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. E eu vou passar a palavra a você. Tudo bom? Tudo bom, Leda. Bom dia a todos que estão na escuta. Então hoje, recebendo esse convite da Leda, mais um desafio para falar sobre os nossos queridos irmãos animais. Então nós vamos falar um pouquinho, vou falar da ASEAMA, aí depois nós entramos na questão da espiritualidade dos animais. A ASEAMA é a Associação Espírita Amigos dos Animais, é o primeiro centro espírita, podemos dizer, no mundo,
que aplica o tratamento de passes em animais. Esse tratamento, esse trabalho, né, de atendimento de passe começou em 2006. Ele era feito em outros centros espíritas, mas em maio de 2009 foi fundada a SEAMA. André, hoje a sua participação aqui já está bombando o nosso WhatsApp aqui com perguntas. Eu vou colocar aqui o primeiro áudio, aí você já começa respondendo as perguntas. Pessoal, participe do programa, tá? Bom dia, eu sou a Ana Cláudia, da Fraternidade Ogum Beira-Mar. E a minha pergunta, Leda, é sobre os animais. Eu queria, já que o convidado, né, o André, daí da Associação Espiritual dos Animais, que eu achei, nossa, muito legal isso, porque eu amo os animais, eu queria que fosse falado um pouco sobre a espiritualidade dos animais, tá? Sobre a evolução, né, dos animais, ou seja, eu queria muito ouvir sobre esse assunto que muito me interessa. Obrigada, bom dia. Bom dia, Ana. Bom, respondendo a sua pergunta, nós não podemos falar assim diretamente dos animais sem falar do espírito, sem falar de nós. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, né, Kardec consulta a Falange Verdade, perguntando qual é a atuação dos espíritos na natureza. E um trecho da resposta, a Falange Verdade diz, né, e tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo ao arcanjo. Então, o que isso quer dizer? Que nós, quando somos criados por Deus, somos criados como uma centelha divina, ou seja, o princípio inteligente, como nós somos chamados. Então, nós somos criados como átomo e vamos fazer o nosso estágio dentro do reino mineral. Estagiamos no reino mineral e, assim como André Luiz diz para nós no livro Evolução em Dois Mundos, para nós passarmos para o próximo reino, nós, pelo menos, temos que estagiar, ter milhões de anos para poder passar para o próximo reino. Entramos, então, depois de estagiarmos no reino mineral, vamos para o reino vegetal, onde também faremos a nossa evolução. Então, para você entender a evolução do espírito ou a evolução do animal, ele tem que começar desde o átomo primitivo e vai evoluindo pelo reino mineral, reino vegetal, até chegarmos ao reino animal. Quando o princípio inteligente, que enquanto está nessa fase de animal, ele é chamado de princípio inteligente, não espírito, ele começa, vamos dizer assim, nos vermes, começa... Para quê? Para que ele possa ter, já começar a saber como se desenvolver. Vamos dizer a minhoca. A minhoca, ela tem 10 corações. Então, ali, o espírito começa a ter a função de como lidar com o batimento do coração. Porque senão, quando ele chegar na fase humana como nós, ele não vai conseguir pensar assim, agora bate o coração, agora eu vou respirar, agora eu tenho que funcionar o pulmão. Então, começa através... Então, essa é a evolução do espírito do animal. Ele começa por aí. Quando ele chega na fase do réptil, vamos dizer lá para a parte dos teius, vamos assim dizer, começa a desenvolver o coronário dele. E assim ele começa a sua evolução. Tem, na parte espiritual, que nós podemos ver um exemplo, as aves. As aves, elas começam... É nas aves que o espírito começa a ter ao seu redor. O que está ao seu redor? O que começa a acontecer? Você pode ver uma ave, ela sempre está olhando para o lado, olhando para o outro lado, ela sempre está observando o que está ao seu redor. Mas eu também esqueci de dizer uma coisa que é importante, que o espírito, por exemplo, o sistema nervoso começa na esponja do mar. Então é ali que começa a desenvolver a capacidade do sistema nervoso para a fase do animal. Como também quando ele começa, para ele ter o espírito, quando ele for já estar evoluído na questão da fase animal, para ele dominar um corpo, ele começa a sua evolução no corpo, no crustáceo, né, num caranguejo, porque ali ele começa a saber como que ele vai se movimentar. Então, aí, como eu falei para você, na questão da ave, né, a ave começa a observar, começa a ter observado ao seu redor o que realmente está acontecendo. Mas é na parte de mamíferos que aí começa realmente a desenvolver a percepção dos animais, eles começam a ter a certeza do que realmente acontece, o seu instinto já começa a ficar mais aguçado, e é assim. André, eu vou fazer uma pergunta, tá? É minha mesmo, não é do ouvinte. Mas aí,
já tem, por exemplo, nós sabemos que para encarnar, a gente já tem ali, quando tem a geração do universo, já tem o que nós chamamos de quando está encarnado, a alma, né, ou o espírito quando está desencarnado. Esses animais, quando inicia essa evolução, né, física, que até você falando, eu fiz aí um comparativo com a teoria da evolução do darwinismo. E você tem aí já uma alma com sentimentos, assim, tudo bem, ele está evoluindo os sentidos, né, visão, você falou assim, visão, né, os batimentos, a parte do musculatura, nervos, assim, conforme a evolução animal. Mas já tem uma alma envolvida? Sim, já tem. É como como a gente fala, porque assim, quando a gente lê algumas literaturas, eles falam muito da alma grupo. O espírito ali já não tem a sua individualidade. Por quê? Porque ele não tem consciência de si, ele não tem a consciência de si, que nem nós já temos consciência do que nós somos, ele ainda não tem. Então vamos dizer que ele fica na sua individualidade, induabilidade. Depois eu posso falar a palavra para vocês que me falhou a memória agora. É assim, ele não tem a consciência de si, ele sabe, como eu comentei, ele sabe de tudo que tem ao redor, ele sabe do que é, mas ele não sabe, assim, ele não consegue entender que ele é um animal. Consciência? Isso, a consciência, seria mesmo, a consciência. Ele não tem a consciência de si como animal. A gente recebeu algumas participações, eu vou colocar aqui, tá? Pessoal, por favor, participem. Eu vou passar novamente o WhatsApp para mandar uma mensagem para a rádio. É 15 99730 3292. E para quem quiser mandar um áudio se apresentando aí no começo, com perguntas e comentários sobre o tema, é 11, o DDD 989256255. Para quem chegou agora, esse é o programa Papo Entre Irmãos. Eu sou a Leda Haraguchi e hoje o nosso convidado especial é o André Tereniak, da Associação Espírita Amigos dos Animais. Bom dia, Leda. Eu gostaria de saber por que quando eu tenho problemas com a minha espiritualidade, a minha cachorrinha também fica mal. O nome dela? Deixa eu ver se ela se apresentou. Desculpe, é Débora quem está falando, tá? Oi, Débora, bom dia. Bom, você disse que quando você tem problema espiritual, a sua cachorrinha também tem problema espiritual. O que eu posso te dizer é assim, há ligação entre nós, né, que eu chamo nossos filhos queridos, que são os nossos cachorros, gatos. Quando nós estamos ruim, nós passamos essa energia para todo o nosso redor. E eles acabam captando essa energia também. Por isso que eles acabam ficando ruins, né, nessa questão que você acabou de me dizer. Porque a nossa energia acaba envolvendo todo o ambiente ao nosso redor. E eles têm essa capacidade de absorver isso. Como eu falei, né, na pergunta anterior respondendo, a partir da fase de mamíferos que eles começam a ter a captação, a consciência de si. Não a consciência de quem é, mas a consciência começa a despertar. André, a gente recebeu também as participações dos ouvintes pelo WhatsApp da rádio. Então a gente tem aqui, bom dia, conectado direto de Niigata, Japão. Olha só que chique. É a Patrícia Kanashiro. Patrícia, grande beijo para você, obrigado pela audiência. Estou ouvindo, esperando entrar no ar. Roberto Kanashiro, Roberto também, muito obrigado pela sua presença todos os sábados aí. Espero que vocês estejam gostando do nosso tema. Estou na escuta, está ótimo, Márcio Haraguchi. Está ótimo, bom dia, na escuta, Nishizaki. Gente, muito obrigada. Pessoal do Japão aí contempla nosso programa. Eu acho, você viu, André, que legal? A gente faz um trabalho, a gente pensa que não, mas, poxa, a gente tem um pessoal lá no Japão, do outro lado do mundo, aí se esclarecendo referente à espiritualidade dos animais. Isso é muito bacana. Pessoal, continua participando. A Juliana Tereniak tá mandando um beijão para você, dizendo que tá ouvindo. Você colocou todos os seus parentes para te ouvir, né? Ok. André, vamos lá. Eu tenho mais uma pergunta, que ela é do Renato, e ela fala o seguinte, na verdade, são duas pessoas que fizeram uma pergunta muito parecida, tá? Bom dia.
Eu tenho uma dúvida. Nosso cão, quando desencarna de imediato, já encarna em outro que está nascendo? Essa é a pergunta do Renato. Aí tem a pergunta da Marilene, que fala assim: os animais vão para o plano espiritual ou encarnam já em seguida? Teria como esclarecer esse assunto? Sim, tem sim, Leida. Bom dia, Renato. Bom dia, Marilene. É assim, quando o animal desencarna, eles vão para o plano espiritual, sim, mas eles também, assim como nós, somos espírito em evolução. Uns já reencarnam de imediato. Agora, outros, depende do seu desencarne. Vamos supor, se for para alguma doença, eles vão para um hospital, também se recuperar, eles se recuperam e partem para a nova reencarnação, ou vão até para trabalho. Vamos dizer, por exemplo, há o desencarne de alguns animais que foram de maltrato, eles foram maltratados, eles desencarnaram, então eles estão ali em espíritos, não têm consciência de que eles desencarnaram, e chega a espiritualidade para resgatá-los. E eles, como sofreram na mão, né, dos humanos, eles se recusam a ir, mas quando eles veem, né, que tem um outro animal do lado desse ser, dessa entidade, eles acabam cedendo. Então eles vão ao encontro dessa entidade. Não sei se estão conseguindo compreender o que eu quero dizer. Por quê? Porque eles viram que tem outros animais. Então os animais, eles desencarnam, reencarnam, mas trabalham também e estudam também. É a evolução do espírito. Temos que ter em mente também que o animal, ele é um espírito em evolução. André, me diz uma coisa. Nesse momento da evolução, estava falando que a gente vê isso no Livro dos Espíritos. Fala um pouco mais como a gente encontra isso no Evangelho, como essa questão da evangelização, levando a consciência de que os animais, eles estão ali conosco, eles fazem parte da nossa evolução. Você acha que, por exemplo, eu recebi um comentário, a Vera Tereniak, né, a mãe da Juliana: Ju, você dá o recado aí para sua mãe. Ela falou assim que ela tem um gatinho que ela se afeiçoa tanto com ele que às vezes ela acha que é a presença da mãe dela. Você acha que um espírito, tá, ele desencarna humano, ele pode encarnar como animal? Porque tem muita gente que fala assim: nossa, às vezes eu vejo meu animalzinho é como se fosse tal pessoa. Ou é só uma questão mesmo de afinidade, de amor? Você pode esclarecer isso? Sim, esclareço. Então, isso daí é uma questão mesmo de afinidade, porque o espírito, ele vai evoluir. Como eu falei para você, como eu digo assim, a espiritualidade dos animais, vou dizer pela SEAMA, ela tem um fundamento da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Então, se na questão 540, o Kardec, a Falante de Verdade responde para o Kardec, tudo se encadeia na natureza do átomo primitivo ao arcanjo. Então, se nós temos esses estágios, né, no reino mineral, reino vegetal, vegetal, animal, depois chega no reino animal, não tem como o homem, depois de estar como homem, voltar a ser o animal. Por quê? Porque ele já passou por esse estágio, ele já passou por essa fase. Então a tendência é evoluir para chegar ao arcanjo. O que é o arcanjo? Quem que representa o arcanjo para nós? Jesus. Então, até nós chegarmos lá em cima. Então, não tem como, é mais mesmo por afinidade. Eu tenho aqui mais a participação. Bom dia, tema interessante, aprendendo sempre, a Delvan da Fraternidade Ogum Beira-Mar. A Delvan, muito obrigada. Obrigada por sua participação. André, deixa eu ver que eu tenho mais uma participação aqui, áudio. Lembrando que vocês devem mandar o seu áudio pelo DDD 11 98925 6255. E para quem quiser mandar uma mensagem, é o DDD 15 99730 3292. Deixa eu ver quem mais mandou aqui o seu bom dia. Ana de Salto de Pirapora tá mandando um bom dia aqui pela rádio. Tá vendo, André? Você vê, eu estou muito feliz com a participação. Eu acho que é uma oportunidade da gente falar, independente da religião, né? Muita gente tem aquele afeto pelo animal inexplicável. Hoje em dia, a gente, tanto nas redes sociais como na mídia, a gente tem, é óbvio que infelizmente tem os exageros, né? Mas tem aqueles, eu acho que qualquer religião que prega a caridade, ela é fundamental.
Eu acho que a gente não pode deixar de fazer para um ser humano para fazer para um animal. Isso é uma opinião particular minha. Veja, esse é um programa que a gente coloca assim as opiniões. Eu vejo tudo dentro do bom senso, né? Mas a maioria das pessoas tem aquele afeto enorme pelos animais e às vezes não consegue compreender que eles são seres em evolução, querem ali entender o porquê desse sentimento. E hoje em dia o ser humano ele falta muito essa questão do sentimento de amor e de caridade, né? Eu acho muito importante. Então, se a pessoa ela consegue desenvolver um amor por um animal, já é um grande passo. Não sei se você concorda comigo. Sim, você disse uma coisa que, quando você fez esse convite para mim, eu já fui pensando, e ontem lá no serviço até fiquei conversando com um rapaz lá. Você falou o correto, há esse exagero. Nós temos que lembrar o primeiro mandamento que Jesus deixou para nós: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, o que é o próximo? O próximo não é só o ser humano, o próximo também são os animais. Mas o que acontece com nós, seres humanos em evolução? Nós vamos amar os animais porque os animais não vão nos criticar, não vão nos enfrentar, não vão dizer as verdades e não vão ser aquele, entre aspas, empecilho na nossa evolução. Então, para nós é mais fácil. Muitas pessoas dizem assim: amo mais os animais do que as pessoas. Muitos dizem isso. Muitos fazem dos animais seus filhos. Mas por quê? Justamente por isso. Porque os animais, o que eles só expressam para nós? Amor. Você pode brigar com um cachorro, com um gato, com qual um deles, eles vão sair, mas passa 2 minutinhos e eles estão ali, abanando o rabo, estão com você. Agora com o ser humano é diferente. Você brigou, até você poder reatar essa amizade, então é meio complicado. Como diz o Gandhi, né? Tudo que vive é teu próximo. Então, né, o amor tem que ser universal para todos. André, eu tenho aqui uma mensagem do Hermes de São Paulo. Ele fala assim: Leda, acredito firmemente que neste plano os cães são os seres mais evoluídos espiritualmente. Dedicam aos seus donos o verdadeiro amor incondicional. A um cão nada importa a não ser a presença ao lado do seu dono. Tem tudo a ver com o que você falou agora, né? Eu acho que as pessoas, realmente é muito mais fácil a gente ter ali amor por uma pessoa que não retruca, né? Não vai de encontro ao que a gente pensa, né? Aí eu tenho aqui do Roberto Nishikawa. Fala, Leda, um espírito de cachorro só reencarna na forma de outro cachorro? Então, Roberto, né? Isso, então, lá do Japão, hein? Bom dia aí, boa pessoal. Noite. Boa noite, né? Boa noite, pessoal aí do Japão. Roberto, dentro da evolução, você pegou no início, eu falei, cada espírito ele estagia dentro, nós somos os reinos, né? Mineral, vegetal, animal e o reino hominal. Então, dentro do reino animal, ele vai estagiar em várias formas. Ele vai estagiar na forma, desde lá do crustáceo até a forma, vamos dizer, do macaco. Então ele vai reencarnar como cachorro, depois como gato. Ele vai ter todas as suas, para a evolução do espírito, todas as suas formas. Assim como nós já chegamos à forma hominal, nós vamos ter o nosso estágio. Uma hora como homem, outra hora como mulher, e assim sucessivamente. Porque nós temos que lembrar sempre, é um espírito em evolução. André, deixa eu falar assim. Ô Roberto, pelo amor de Deus, me desculpa, eu sempre erro o seu sobrenome, tá? Não é por mal, me perdoa. É Roberto Kanashiro, tá? Por favor, é que eu vou falar, ele mandou uma mensagem pelo meu WhatsApp, e quando a gente erra a primeira vez, a gente continua errando. Então, o seu nome tá como Roberto Nishi no meu WhatsApp. Me perdoa, tá? É o Roberto Kanashiro. Inclusive, Roberto, eu quero saber se você melhorou. A gente está aqui orando por você. Ele sofreu um pequeno problema na coluna, André. E a gente faz aí uma vibração positiva. Ele é nosso irmão na rádio Agita Planeta, está sempre aí conosco. Um beijo enorme e me perdoa. Prometo que a minha prioridade é arrumar o seu nome aqui no meu WhatsApp, tá? Eu quero dizer, Roberto não, André, que a gente recebeu a mensagem do Marcelino Félix.
ele é aí um amante dos animais, ele tem aí uns cachorrinhos que ele adora, e ele falou, bom dia, né, escuta a belíssima música que é do início do programa, que foi um clássico que a gente colocou, e ele tá dizendo que é um excelente tema, tá? Que mais que eu tenho aqui? Parabéns pelo tema, nossos bichinhos merecem todo esse amor e atenção para a evolução deles, e nossa também. Minha vida mudou muito e para melhor quando adotei a minha filhinha, uma cachorrinha, que me despertou ainda mais amor. É a Maria Elisa, de São Paulo, que mandou essa mensagem. Eu tenho a mensagem, gente, olha, eu estou muito feliz com a audiência. Então eu tenho aqui, Ana de Salto de Pirapora, eu já falei. Bom dia a todos da rádio, Juninho de São Paulo. Juninho, obrigado pela audiência. A Dani do Rio de Janeiro. E eu tenho aqui, eu sou Ana Cláudia da Fraternidade Ogum Beira-Mar. Parabéns para o André e para a Leda em trazer assuntos diversos, universalistas. Por favor, André, pode deixar o contato da Associação dos Animais? No final, deixa agora. Pode falar agora, depois a gente repete. Tá, então eu vou falar. Então, a Associação Espírita Amigo dos Animais, ela fica ali na região do Tucuruvi, no Parque Vitória, na rua Manuel de Moura, número 63. Telefone, vocês podem ligar para o 2211, né, DDD 11, 2201, 2405. Esse telefone, vão passar poucas informações, porque ele não está ligado diretamente ao Centro Espírita. Mas vocês podem também acessar a página www.aceama.org.br, que é o portal do Grupo Aceama, e lá tem todas as informações relacionadas ao Centro Espírita e os trabalhos realizados pela casa. A gente tem mais uma participação. Gente, essa questão de áudio é algo novo que a gente está implantando. Então, se vocês não escutarem, se tiver algum problema, a gente está recebendo aí o feedback de vocês, tá bom? Bom dia. Meu nome é Anne, sou da Fraternidade Ogum Beira-Mar. Tudo bem? A minha pergunta é para saber o seguinte. Segundo a gente ouve muito falar, que as pessoas fazem algum tipo de demanda ou tem alguma vibração negativa, que a primeira sobre cair essa recarga negativa é nos animais. Isso é verídico? Isso, é a Ana da Fraternidade. Para quem não ouviu, porque o áudio veio muito baixinho, a pergunta dela foi a seguinte: dizem que quando, assim, a gente fala demanda na Umbanda, mas assim, pensamentos, vibrações negativas, doença, aquela coisa que em vez de chegar no dono, né, o animalzinho acaba ali absorvendo, se isso é verdade, André. Então, Ana, bom dia. Não necessariamente chega direto para o animalzinho. Ele chega a captar essa energia, sim. Passa por ele, claro, porque ele, como eu falei, ele começa a ter nessa fase mamífera, ele começa a ter a consciência ao seu redor. Então ele sente, sim, essa energia. Não que vai diretamente para ele, mas ele capta o que está acontecendo. Porque, você sabe, né, para eles somos representados como deuses, né? Eles nos amam incondicionalmente. Então, se ele sabe que tem alguma coisa acontecendo com o seu tutor, realmente ele acaba captando. Eu tenho uma pergunta agora do Júnior de São Paulo, e é a seguinte: dizem que o cachorro é o espelho do dono. Isso é verdade? A minha irmã tem uma cachorrinha muito serelepe, porém a minha irmã é super tranquila. Isso é algo espiritual? Possui algo dentro da espiritualidade para acalmar os animais? Júnior de São Paulo. Eu esqueço dos nomes. Bom dia, Júnior. Então, assim, como eu falei, já falei para vocês, então eles começam a ter a sua individualidade. O animal, ele passa a ser, serelepe, depende do que você quer dizer assim, serelepe, muito agitado, aquela questão de destruir, vamos dizer assim, o famoso destruidor dos chinelos e dos sapatos, se for essa questão que você está querendo dizer. Isso vem do próprio animal, tá, também, de como ele está sendo tratado, porque você vê que os animais também eles conseguem nos dominar, né? Eu posso dar um meu exemplo, na minha casa comem as gatas, eu sou
né? Eu sou mais gateiro do que parte de cachorro. E se elas estão sentadas assim no sofá, se elas estão na cama, raro a gente vai sentar no sofá, já a gente vai sentar na cama, porque a gente deixa eles dominarem. Então vem aquela mistura de como eles são tratados e do que passa com eles. Mas às vezes o agito também é uma questão também já do karma espiritual mesmo dele, e há sim tratamento. Na própria SEAMA tem o tratamento, como também tem tratamento à distância. De repente você pode estar pensando assim, eu não sou de São Paulo, eu não consigo ir até o centro espírita. Tem um tratamento à distância também, mas isso também pode requerer também tratamento espiritual. Mas eu quero deixar um lembrete aqui, para deixar bem claro sempre para as pessoas. Assim como nós, o tratamento espiritual não dispensa o tratamento veterinário, tá? De repente a pessoa fala assim, tá com alguma coisa, então eu vou lá cuidar de um animal só na SEAMA. Não, a SEAMA faz todo o tratamento espiritual, mas não podemos esquecer do veterinário. Você sabe, André, que nós, na Umbanda, nós também aplicamos benzimento, reiki. O Mauro Sérgio, né, que é da Fraternidade Ogum Beira-Mar, é o dirigente do centro, ele tem uma gatinha. Ela, gatinha, eu vou chutar a idade, eu acho que é 17 anos, viu? Ela tá bem velhinha, mas ela é muito querida ali no centro. Inclusive, ele mandou aqui uma pergunta, não sei o que é, vou colocar. E a gente faz um tratamento de benzimento, de reiki, a gente também faz isso. E com certeza a gente tem que levar os bichinhos no veterinário, cuidar da alimentação. Vamos colocar aí a pergunta dele, peraí. Oi, Leda, André, bom dia também para os ouvintes da rádio, que é o Mauro Sérgio da Fraternidade Ogum Beira-Mar. E eu quero dizer que a minha gata já foi assistida na SEAMA, e achei o trabalho fantástico. Inclusive, quando ela esteve doente aí esses dias, e a recuperação dela tem sido boa, eu espero que aí caminhe para que se recupere plenamente, que eu oro também e aplico passe nela, e já que agora eu moro um pouco mais distante da SEAMA, né? Mas que eu acredito muito nisso também, na vibração fantástica, legal dos animais, e na espiritualidade que eles também, que assiste a eles. E aí, muito obrigado aí pelo programa, e André e Leda, salve, salve. Gente, eu juro, né, é testemunha que eu falei do tratamento antes de escutar o áudio do Mauro. Inclusive, ele mandou aqui, ó, que ele vai pedir tratamento à distância para Tite, viu? Mauro, um grande beijo, muito obrigado, para você ver como a espiritualidade, ela está interligada, independente do ramo que a gente escolhe de afinidade. Nós temos sim que estar abertos à nova mentalidade, a novas coisas. Ele está dizendo que a gente tem 18 anos. Vamos lá. Eu tenho também aqui, bom dia, equipe de enfermagem do Amapari, estamos com vocês, principalmente a Kátia Tereniak, a Vivian, Sábia e Kátia estão assinando. André, obrigada, viu, você ter angariado aí essa audiência bacana para a rádio. Não, gente, é verdade, é um tema muito bacana, eu estou super feliz. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalinho aqui para o André tomar uma água e a gente retorna. Por favor, continuem mandando a mensagem, continuem mandando o seu olá, o seu comentário. Eu vou repetir o WhatsApp da rádio para mandar uma mensagem ao DDD 15 99730 3292. E para quem quiser mandar um áudio, lembrando para se apresentarem no início, é o DDD 11, né? 989256255. A gente vai fazer um intervalinho aí para o André tomar uma água e já retornamos.
Você está conectado com as melhores do mundo na agitaplaneta.com. Bom dia, estamos de volta com o programa Papo Entre Irmãos. Para quem chegou agora, você está escutando a Rádio Agita Planeta. Meu nome é Leda Haraguchi. Eu estou com um convidado especial, André Tereniak, da ASEAMA, Associação Amigos dos Animais. Eu recebi aqui um recadinho do Roberto Kanashiro. Roberto, ele escreveu assim: com essa música você vai colocar o espírito desse roqueiro aqui para dormir. Eu coloquei essas músicas clássicas porque, como é um tema mais assim brando, apesar de ser cheio de alegria, toda música espiritual ela traz uma energia pra gente. Então eu escolhi uma música assim que deixasse todo mundo mais envolvido com essa energia de amor, de companheirismo. Então a música que eu escolhi, Roberto, é justamente para deixar todo mundo no clima. Não dorme, porque eu sei que aí já é quase 11 horas da noite, segura. E eu quero aproveitar e convidar todos para escutar o programa do Mano Perrengue, que também acontece aí toda sexta-feira, às 9 da manhã aqui no Brasil e 9 da noite no Japão. E é um programa de rock, eu gosto muito, meu filho adora, né? Agora ele tá na fase rock and roll, toca guitarra, toca violão, e é um programa super bacana, prestigiem, façam seus pedidos e tenho certeza que vai ser muito bacana. O Roberto está falando aqui também que ele já está em recuperação, né, com o probleminha de saúde dele, e a gente está aqui na torcida. E aproveitando, porque ele está dizendo que hoje ele está tagarela, André, ele mandou uma pergunta. É assim: qual o limite de um espírito para evoluir? Existe alguma classificação de estágios de evolução de um espírito? Se você quiser falar tanto do animal, como que você compreende, que vocês acreditam, como vocês, né, assimilam lá, pode ficar à vontade, tá, André? Ok. Então vamos lá, Roberto. Existe sim, como eu disse, o espírito ele vem do átomo, né, ele estagia na fase mineral, fase vegetal, fase animal, fase geminal, e vai tendo a sua evolução. Segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, eu não lembro do capítulo, depois eu passo para a Leda, tá? Que falhou na minha memória agora. Ele diz que em cada estágio, um espírito leva milhões de anos para a sua evolução. Ou seja, né? Então, ele, assim, vou falar assim, são 1 milhão de anos. Não tem essa estatística correta para te afirmar. Mas ele tem a sua evolução há milhões de anos. Então, em cada fase, aí depois nós estamos, por exemplo, hoje aqui no planeta de transição. Nessa fase espiritual que nós estamos, vou falar agora na fase de homens, né, de humanos. Quando nós passarmos para a nova fase, nós já vamos estar numa outra evolução, vamos dizer assim, na metade do próximo degrau, e assim sucessivamente. Então, demora realmente, em média, de milhões de anos de evolução para cada fase. André, a gente estava aqui conversando no intervalo que não só essa questão de evolução animal, né? Eu tenho aquela dúvida, por exemplo, às vezes a gente tem lá o bichinho, porque aqui, você viu, né, os ouvintes, todo mundo é amante do bichinho. Eu não tenho bichinho aqui em casa porque meu filho é alérgico, infelizmente, mas ele adora. E, assim, quando você acha que tem relação, por exemplo, a gente vem para cá, né, falando nessa questão de evolução, a gente vem com um plano já formado por Deus, é óbvio que a gente tem livre-arbítrio, aquela série de coisas aí que a gente adentra, né, numa questão aí de evolução espiritual do ser humano. Quando a gente tem aquele companheiro, aquele animal, como a Titi, por exemplo, está 18 anos lá com o Mauro, você acha que a evolução espiritual dele está relacionada com o espiritual do animalzinho dele? Às vezes a gente tem um karma ali com o animalzinho também? Então vamos lá, Leda. Assim, vamos dizer assim, que é um karma.
A espiritualidade, ela, vamos dizer assim, para ficar mais fácil para a compreensão dos ouvintes, ela escolhe aquele que vai ser o tutor do animal. Então, vamos dizer assim que é estudado você, né, lá na espiritualidade, então eles vão falar assim, então agora para o Mauro nós vamos mandar a Titi. Então a Titi, ela vai reencarnar com ele. Por quê? Ele já traz dentro dele esse modo de como ele vai tratar, esse amor com os animais. Então ele vai ser o tutor desse animal. Então a espiritualidade dá, vamos dizer assim, para cada, né, ser humano, o seu animal a ser tutelado. E de cada um consegue desempenhar bem o seu papel. Que nem no seu caso, né, você tem a questão do Nicolas de ter essa alergia, mas tem muitas pessoas que recebem sim os animais que eles acabam fazendo parte sim da família. Há muitos relatos, às vezes, da espiritualidade lá dentro da SEAM, que quando há o desencarne dos animais, sabemos que no sono físico nós, né, no espírito, ele se desprende do corpo, para ficar mais fácil para os ouvintes entenderem, eles vão visitar os animais. Os animais até conhecem os donos, mas não tem eles não sabem que os animais estão desencarnados. Então eles acabam se encontrando. Você ama, enquanto o tutor está lá para participar de alguma palestra, a espiritualidade leva o animal para reconhecer. Então existe sim essa ligação entre nós com os nossos animais. Nossa, que interessante. Sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque a gente vê tanto o sofrimento, às vezes, de um ser humano, né? Quando perde um animalzinho, principalmente criança, né? Assim, perde o animalzinho falece mesmo, como também ao contrário. Eu até fiz uma pesquisa rápida aqui no Google para pegar o nome certinho, que lá no Japão, inclusive tem um filme do Richard Gere, que é do cachorrinho, que lá é Hachiko o nome do cachorro, né? Se eu estiver pronunciando errado aí, os meus compatriotas, por favor, me retifiquem, mas é o animalzinho que o dono saiu para trabalhar e não voltou, e ele ficou ali anos e anos, e fizeram inclusive uma estátua para ele, uma cidade que você vai e visita, e tem assim essa homenagem a esse cachorro super fiel. E a gente vê muito isso na rede social, né? O animalzinho, ele fica ali em cima do túmulo, ele sofre a perda do dono, e é uma coisa que acontece muito, né? Eu acho. Sim, acontece. E isso tem um nome, o que é? Amor. É o amor que a gente dedica para eles. É o amor que nós damos a eles e eles retribuem dessa forma. Então você imagina, tem muitos animais, né, principalmente que eles são abandonados na rua, o sofrimento deles. E agora aqueles que estão dentro de casa, todo o amor que a gente dá, toda essa devoção que nós damos para eles acabam sentindo. Como eu falei, né, nessa fase que eles começam a ter a consciência do que realmente está ao seu redor, a consciência do amor, começa a ter a sua individualidade, mas não tem a expansão da consciência, mas eles começam a saber quem é quem. Assim, uma pergunta até para dar uma descontraída. Você acha que quem é mais evoluído, o gatinho ou o cachorrinho? Eu posso dizer que são os gatos. André, a Silvia Mota, ela tá escutando, ela falou que ela chegou um pouquinho atrasada, ela, me atrasei um pouquinho, mas já estou na escuta, parabéns pelo tema, Leda, adorei. Ela também é uma amante de cachorrinhos, viu? O Roberto tá dizendo que eu pronunciei certo aí, o nome do cachorrinho. Gente, eu quero passar novamente para vocês, a gente já tá aí 10 minutos do fim do programa. Para quem quiser participar ainda dá tempo. Quem chegou agora, está escutando Papo Entre Irmãos. Hoje a gente está aqui com meu irmão também, né? O André Tereniak, da Associação Espírita Amiga dos Animais. Quem quiser participar por mensagem, o DDD é 15 99730 3292. Quem quiser mandar um áudio, DDD 11 98925 6255. O Rogério Carnaval, hoje, ele é também o nosso ouvinte aí, assíduo. Ele está fazendo uma apresentação, ele é artista plástico, ele está lá em Sorocaba e ele está convidando todo mundo que quiser participar até às 16 horas, pessoal aí de Sorocaba. É uma exposição onde ele também vai interagir aí com os participantes, ele pinta, ele mostra como é que é o trabalho dele. É na rua Duque de Caxias, 192, Sorocaba, Galpão Duca, né? Chama
arte o evento. E o Rogério Carnaval está aí convidando todo mundo a participar. Quem estiver aí por Sorocaba vai prestigiar. O nosso irmão também, ele é amante dos animais. E o Rogério Carnaval, André, ele é vegano. E eu queria que você aproveitasse esses minutos aí que a gente ainda tem do programa para falar a relação, né, que tem o veganismo com esse evangelho, né, que fala sobre o amor à alma dos animais e como funciona. Eu, particularmente, sou carnívora, não consegui, fiquei um tempo, aí eu tentei me desvencilhar, né, dessa questão da carne na minha vida, mas realmente tive uma dificuldade muito grande. E às vezes a gente encontra realmente alguns irmãos que seguem nessa doutrina e já começam a fazer esse desprendimento. Eu queria que você falasse a respeito disso, eu acho que tem a ver, mas por favor, gente, eu quero dizer que é um tema polêmico, né? Tem muita gente que não aceita, e a gente está aqui realmente para falar como funciona. O André vai falar como é a doutrina que ele acredita e que ele segue. Óbvio que a gente tem aí que respeitar os nossos irmãos, da mesma maneira que ele respeita o meu churrasco, né, André? Eu respeito totalmente a mentalidade dele. Eu acho que esse papo é bom para esclarecer, para a gente entender também como é a mentalidade. Ok, Lili, então vamos lá. Então eu vou começar pela SEAMA, né, como todos já falaram, a SEAMA, Associação Espírita Amigos dos Animais, ela é uma casa 100% vegana. Porque qual é o conceito da questão do veganismo? Como que eu não posso tratar de animais, cuidar de animais, porque lá na SEAMA o tratamento não é só dedicado ao gato ou ao cachorro, é dedicado também aos pássaros, já foram cobras lá, foi cavalo, vaca, então é dedicado a todo tipo de animal. Então eu não posso, como que eu posso cuidar dos animais sendo que eu vou me alimentar deles? Então, então ela é uma casa totalmente 100% vegana, desde a sua alimentação ao tratamento com os animais, né, para vocês possam saber. Agora eu vou falar, né, por que o veganismo? O veganismo, ele é uma filosofia, vou dizer uma filosofia que ele procura prezar pelo bem-estar do animal, ou seja, acabar com a crueldade contra os animais. Tanto os animais que vão para abate, né, que são vaca, porco, boi, como também para os animais que estão em cativeiro, pássaros e assim, né, para vocês compreenderem. Então, o veganismo, Leila, você falou uma coisa certa, é um assunto muito polêmico. Vai o quê? Do despertar da consciência. Eu vou falar por mim, como que eu me tornei vegano, para não me aprofundar muito, que de repente um dia você pode fazer esse programa, a gente pode vir falar mais. Eu fui para a SEMA fazer um convite para elas para participar de um evento das Casas André Luiz, e justamente nesse dia ocorreu um almoço. E antes do almoço eles fazem a prece, né, de Francisco, e veio um dos mentores da casa dar uma palavra, e aquilo mexeu comigo. E eu falei assim, então eu vou participar de um curso que existe na SEAMA, quem acessar o site, depois eu repito o site para vocês, que é o Espiritualidade dos Animais. E eu fui então estudar. E eu passei a ver, então chegou na minha mente falando assim, é uma realidade, como que eu posso me alimentar de um espírito que está em evolução? Vou me alimentar do meu próximo, vou me alimentar do meu irmão. Isso não é correto. E sendo que se eu amo os animais, então eu não tenho que amar só o meu gato, o cachorro. Eu tenho que amar a todos que estão ao meu redor. Hoje em dia, até vou falar para vocês, vão achar até meio doido. Em casa, por exemplo, eu não mato mais barata, eu não mato mais mosca, eu não mato mais pulga, não tiro dos meus cachorros. Tiro assim, né, mas de uma outra forma. Eu faço um evangelho antes de tirar, faço uma prece antes de ir. Eu tinha pavor de rato, sabe? Eu tinha assim... hoje em dia, eu já não tenho mais. Por quê? Porque eu enxergo eles como o meu próximo. Então, é um assunto assim... Nós poderíamos, né, deixar para um outro para a gente poder aprofundar, mas assim, é o despertar da consciência, vai depender de você. Você tem que saber por que eu quero ser vegano. Por que eu quero ser vegano? Porque é o amor que você tem para com o seu animal. Porque, repito, é justo eu estar amando meu gato e meu cachorro, e tem a vaca sofrendo lá, ela acaba de ter o seu bezerro, imagina, ela teve a gestação dela, se não me engano são 12 meses, então ela está naquela empolgação para ser a mãe. Quando ela dá à luz, é retirado o bezerro dela, e ela vai para a máquina para gerar o leite, para que não é para nós, seria para o bezerro. E aquele filho dela, querido, ela chorando lá, vendo ele partir, ele vai ficar confinado num lugar bem pequeno, para ele não se movimentar muito, para ele não criar musculatura, para ele tornar no prato da gente baby beef.
Então, quer dizer, tem toda uma história para se chegar no veganismo. Então, o veganismo, eu digo que é uma filosofia e uma questão de amor realmente aos animais. É amar, porque tem um livro, Missionários da Luz, capítulo 4, se eu não me engano, que chama Vampirismo. Se vocês lerem esse capítulo, vocês vão entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Tem como PDF, se alguém quiser baixar. Então, chama Vampirismo. Lá, André Luiz, ele participa desse, vamos dizer, ritual. Eles vão ver, eles estão no matadouro. O que acontece no matadouro, quando o animal, né, desencarna, a quantidade de espíritos que estão lá em volta para poder sugar aquele princípio vital que existe. E ele fala como é complicado ver, né, nas panelas fumegantes aqueles pedaços de cadáveres ali, né, sendo fervidos, saborizados para depois serem comidos. E como os animais se sentem quando eles olham para nós, assim, e entendem que nós somos aqueles verdugos cruéis com eles por fazer isso para eles. Então, o veganismo é um papo, como a Vida falou, polêmico, muito polêmico, mas pode ser até assunto de outro tema, mas é o amor. É o amor que nós temos que ter para os animais. Então, por isso que eu me tornei vegano. André, como eu disse, aqui é um papo entre irmãos, a gente respeita muito. Assim, eu sei que tem muito ouvinte que, como eu, não conseguiu se libertar, até possui essa consciência, a gente sempre conversou bastante a respeito disso, mas assim, todo mundo tem uma evolução e ela vai acontecendo aos poucos, como você disse, às vezes demora milênios aí para acontecer. Então, com o tempo as pessoas vão se encontrando. O legal é que, quando a gente adentrou esse tema, o Adeuvan escreveu: eu já ia perguntar sobre isso, sobre os temas dos animais abatidos. E a gente tem a participação da linda, maravilhosa diretora da nossa rádio, a Francine Zanck. Francine Zanck está perguntando: eu tenho pavor a ratos, passo muito mal. Teria alguma relação com vidas passadas? Só abrindo um parênteses aí. Não. Bom, eu não vou dizer para você que sim e que não. É porque os ratos, para nós, já por consciência mesmo, eles trazem esse pavor. Como eu disse para você, eu tinha esse pavor. Eu olhava assim para rato, eu passava mal, eu saía correndo. Quando teve uma construção aqui no fundo da nossa casa, acho que a Lida lembra, eles construíram um condomínio, os ratos migraram para o nosso quintal para o quintal dos vizinhos. Eu saía correndo, eu não conseguia ficar próximo deles, assim, porque eu tinha esse pavor. Aí depois que eu tive a consciência de que são espíritos em evolução, eu passei, não vou dizer a me identificar, é claro que eu não vou ter um rato dormindo junto comigo, isso não, mas eu olho para eles de uma forma diferente. Eu posso pesquisar para você se isso tem alguma coisa a ver com o passado, mas como somos espíritos em evolução, temos as nossas reencarnações, pode ser algo que no passado você fez e por isso você tem esse pavor hoje. Eu não posso te precisar que seja isso, mas é uma coisa que está dentro de nós mesmos, condicionada a nós mesmos. Tem outra participação aqui, que é da Lucy Frota. Bom dia, Leda. Bom dia, André. Parabéns pelo tema. Aprendi que o câncer em nós, seres humanos, na maioria das vezes é um karma. Nos animais, qual a razão? Eles também adquirem karma? Se sim, de que forma ocorre? Beijos e obrigada. Ocorre para a sua evolução, tanto para nós como para os animais. Tudo que acontece para a nossa evolução. Então ele começa dentro no nosso perispírito para depois se manifestar dentro pro nosso corpo. Então faz parte sim da nossa jornada evolutiva. Os animais também têm que passar por sofrimento. Por quê? Imagina uma escada, cada degrau que você vai subindo, você vai ficando mais alto. Então, com os animais é a mesma coisa. Então, depois da fase animal, qual é a próxima fase que ele vai estagiar? É a fase humana. Então, ele tem que passar por esse, já começar a adaptar o seu programa reencarnatório com esses sofrimentos, para quando ele chegar aqui, saber também lidar com isso daí. Então, faz parte, sim, deles, do planejamento reencarnatório deles. Então, ó, por exemplo, muitas vezes a gente sabe que o câncer é algo que nós
projetamos na nossa vida de certa maneira, né? Com pensamentos, né? Até mesmo com o modo que a gente come. A gente sabe aí que a nossa alimentação, independente da carne, também tem esse fator cancerígeno, e o animal também. Então, por exemplo, eu sei que você trata seus bichinhos com ração, a maioria das pessoas hoje em dia, mas antigamente aqueles vira-latas enormes, né? Eu lembro que minha avó tinha muitos bichinhos, e ela criava que tinha o resto da comida do almoço, né? Não tinha essa modernidade. Você não acha que isso começou a desenvolver esse tipo de doença depois que começou a industrializar esse tipo de comida? Sim, você falou o correto, que eu também ia tocar nesse assunto. Minha mãe, a gente conversa muito também sobre isso. É uma verdade, daí também ocorre com os animais. E você pode ver que antigamente não tinha tanto assim os animais, eles irem para o veterinário com problema renal, com problema disso, ou problema daquilo lá. E realmente, a partir do momento que passou a ser industrializado, porque você imagina, tanto de química que é utilizado, acaba assim afetando os animais. Isso também tem. E aí, por quê? Nós já trazemos isso dentro de nós, essa célula cancerígena. Então, de alguma forma, nós vamos ativá-la. Nós vamos ativar, como você falou, da alimentação, dos nossos pensamentos, das nossas angústias, da nossa raiva. Com os animais é a mesma coisa. Então, como eles quase não sentem raiva, então vai ser, usa a alimentação que ele tem, que vai realmente ativar para ele isso daí. Deve estar todo mundo perguntando, gente, já deu horário, a gente vai continuar. Eu pedi autorização aí para a técnica da rádio, como hoje o programa está muito bacana, a gente ganhou uns minutinhos a mais, André, e tem aí a participação da Cleo Buzico, que está dizendo o seguinte: estou adorando o tema de hoje, parabéns, muito lindo esse trabalho da ASEAMA, abrindo espaço para cuidar do lado espiritual dos animais. Amo. Eu também penso como André, tenho dó de matar até uma barata. Que bom, tá vendo? Não sou tão louco assim. André, além dessa questão, né, do veganismo super bacana, você está super convidado aí para vir novamente, quando quiser, participar do nosso programa. Muito obrigada. Me fala, antes da gente concluir, por favor, sobre os trabalhos que a casa faz, o trabalho que vocês estão desenvolvendo, como vocês estão hoje. Tá. Então, assim, os trabalhos que elas fazem, eu vou falar primeiro do Centro Espírita, então é um trabalho de passe aos animais, à distância ou presencial, e também tem a da psicografia. Quando surgiu esse trabalho da psicografia, o pessoal, né, tinha aqueles tiradores, o que é o animal? Vem e fala. Não, para deixar bem esclarecido, né, para as pessoas, o animal, quando ele desencarna, então a espiritualidade, ela traz notícia, porque tem muitos tutores que têm essa necessidade de saber como os animais estão. Então ela traz essa informação para dizer como que o animal está dentro lá do plano espiritual. Aí nós temos o trabalho também de arrecadação de doações, porque a SEMA, ela tem um santuário que fica lá em Atibaia, onde nós temos uma média de 170 animais entre domésticos e silvestres. Essa ideia do santuário surgiu como? Teve uma época numa cidade de Salete, lá no sul, que tinha um zoológico que estava sendo desfeito e alguns animais estavam sendo resgatados por algumas ONGs, e uma das ONGs, chamada Rancho dos Gnomos, chamou a SEAMA para ir lá fazer a parte espiritual, fazer as vibrações, e alguns animais iam ficar lá abandonados, que são os bugios, araras, fazões, e a SEAMA falou assim, não, vamos levar para algum lugar. Aí trouxeram para São Paulo. Primeiro teve um sítio ali em Mariporã. Aí foram aumentando o número de hóspedes. Aí ganhamos esse sítio lá em Atibaia. E hoje lá tem 179 animais. Para manter, nós abrimos uma pizzaria vegana. E até ganhamos o título de melhor pizza vegana de São Paulo, onde lá faríamos a alimentação vegana e, juntamente com a agregada, a pizzaria, o empório. Mas o Centro Espírita já trabalhava com a alimentação vegana, vendendo congelados para angariar fundos para manter o centro. Então essa pizzaria e o empório hoje é o que mantém o Centro Espírita e que mantém o santuário, porque tudo que é revertido para nós é 100% doado para eles, né? É uma entidade sem fins lucrativos. Fazemos, então, essas campanhas de doações, que tanto para a SEAMA, como também para outros tutores, como para outros protetores, que também outras ONGs que precisam também deste amparo. Fazemos cursos de culinária, que também todos esses cursos de culinária vegana para iniciantes, desde o início até as mais gourmetizadas, também é revertido também para esse nosso trabalho. Tem um curso dentro da SEAMA, um curso de espiritualidade dos animais,
o curso de doutrina básico normal, e tem um curso para quem é de fora de São Paulo, que é o extensivo de férias, que é realizado na última semana de janeiro e na última semana de julho. E tem alguns outros temas que são importantes, que hoje mesmo lá está acontecendo sexualidade e espiritualidade, que também traz para nós, abrange também essa área da espiritualidade. Então hoje nós temos um empório, não temos mais a pizzaria, porque devido às chuvas do início do ano, comprometeu a casa onde nós estávamos, o telhado, então não tivemos como continuar, tivemos que fechar a pizzaria, mas continuamos com a cozinha industrial funcionando a todo vapor, e temos um empório lá na Vila Mariana, na rua França Pinto, número 78, onde recebemos doações, né, das rações para os nossos felinos lá, como também a venda dos produtos veganos. E o que mais da SEAMA que nós fazemos? Acho que é só isso, esse nosso trabalho. André, imagina, só isso, é um trabalho extenso, maravilhoso, né? de Tem bastante coisa. Nossa. Bem, para você ter ideia, a gente tem aí algumas participações. O Roberto, lá do Japão, Kanashiro, ele tá dizendo assim: a gente ouve, virei vegano, e fica parecendo ser super fácil, mas existe um período de desintoxicação para quem tem o costume de comer carne? Como é feita essa mudança? Tem alguma receita para conseguir ir mudando aos poucos? Boa pergunta, Roberto. É assim, quando você se torna vegano, há a palavra abstinência de pelo menos 3 anos, tá? Para você realmente se desligar totalmente. Dá gradativo, é aos poucos. Hoje você vai acordar e falar assim, você é vegano, então você vai comer a semana inteira só arroz e feijão e alguns legumes. Aí você vai se enjoar, você vai sentir vontade, né, da carne, porque está incutido no nosso organismo essas proteínas, então você vai sentir essa necessidade. Aí você volta. Aí você já vai sentir que quando você comeu já te fez um pouquinho mal, então você vai agregando um pouquinho, hoje você come, amanhã você não come, e assim sucessivamente. Mas também vai mais do consciencial, Roberto. Com o decorrer do tempo você vai perceber que aí você não quer mais, você fala assim, não, acabou hoje, pra mim tá bom, já deu, e você acaba convivendo com isso, mas é uma abstinência de 3 anos e difícil. O que eu mais senti falta, vou dizer pra vocês, foi do ovo, que eu amava um pouco o ovo, foi o que eu senti mais falta. André, sabe o que é interessante? Eu já tentei, né, fazer isso, e quando tem trabalho espiritual, eu não uso, até pela questão denso, né? Você come carne vermelha, você fica mais pesada, ela demora para fazer digestão, né? Então é legal a gente fazer 24 horas sem carne, alimentação mais leve, para você ter uma ligação maior com a espiritualidade, tá? Eu tenho uma sobrinha que ela não come carne, dificilmente. Para eu fazer ela comer uma carne, dá um trabalho danado. Tem algumas crianças que hoje em dia elas já nasceram desligadas dessa necessidade da proteína animal, né? E é muito bacana. Você acha que essas crianças elas já são mais evoluídas, assim? Com toda certeza. Sim, como diz, o nosso planeta está em transição. Então agora começa a ter as reencarnações desses espíritos que vão trazer para nós o quê? O despertar da consciência. Você pode ver como nos últimos anos a intolerância à lactose cresceu muito. A intolerância à carne cresceu muito. Todo mundo fala assim, mas aí como que você vai sobreviver sem comer? Que todo mundo acha que vegano só come mato. Se vocês me verem, você fala assim, realmente não come só mato, né? Pelo meu tamanho. Que falta essa proteína, falta aquilo lá. Mas nós, através de pesquisas, estudos, você vai ver que você pode substituir. Por exemplo, uma das vitaminas, que isso já é fato do nosso organismo que nós já nascemos, que é a B12. Então, na proteína animal, ela é um pouquinho mais aguçada, vamos assim dizer. Então, quando você está com proteína animal, você não tem essa deficiência. Mas a partir do momento que você passa a se desfazer dessa proteína, essa sua B12 ela acaba reduzindo. E a B12 ela acaba trazendo para nós muitas consequências. Pode ser de esquecimento fácil, de arritmia do coração, desgaste, você fica mais lento. E aí você fala, então como que eu vou substituir? Hoje em dia existe a sintética, tá, que você compra em lojas veganas mesmo. Da farmácia normalmente vem com algum químico animal, mas tem a sintética
que em empórios veganos você encontra sem nada de origem animal, e também algumas leguminosas, por exemplo, o grão de bico. Ele é rico nessas proteínas, a lentilha. Então você acaba mudando o seu hábito de se alimentar, porque o que acontece? Você só não se alimenta nada de origem animal. E aí você descobre que você tem uma infinidade de alimentação que te faz bem melhor do que a carne, vamos assim dizer. Quando eu passei por essa fase aí que eu cortei a proteína animal, eu sentia muita canseira, né? Eu me sentia cansada, meu corpo, realmente eu passei por essa abstinência que você falou, André, é complicado, mas eu acho válido, né? A gente está aí para aprender, a gente está aí para se colocar de uma forma diferente no universo. Como eu disse, eu já evito a carne vermelha nos dias que a gente tem trabalho espiritual, porque ela realmente densifica, né? Assim, com a visão mais ritualística dentro do que eu trabalho, ela densifica muito, a gente acaba ficando um pouco mais pesado, né? E fica mais difícil aí a gente se ligar com a espiritualidade. Não impossível, óbvio, mas a gente fica um pouco mais pesado. É aquela coisa, você come a feijoadona, depois te dá aquela soneira, aquela leseira, né? E, na verdade, tudo, eu acho que é pra gente dar aquela evoluída, a gente crescer. Eu acho que esse papo que a gente teve entre irmãos hoje foi fantástico. Quero agradecer a sua presença, dizer que você está super convidado a vir falar mais sobre o veganismo, o trabalho que vocês fazem, quando você quiser. O pessoal aí que quiser colaborar com a campanha da doação de ração para os animais, por favor, gente, eu vou pedir para você, eu vou colocar você no Facebook do centro, né, que é a Fraternidade Ogum Beira-Mar, e também da Rádio Agita Planeta, para conhecer, postar ali os trabalhos que a SEMA faz. Eu acho que essa interação entre todos nós é muito importante. Como eu falei, você viu, um bando de macumbeiro falando que os bichinhos adoraram o tema, e brincadeira, a gente tem ouvinte católico, ouvinte evangélico, a gente tem aí ouvintes de todas as religiões que querem realmente se abrir para algo novo, né? O conhecimento, às vezes a gente cria um certo preconceito, né? A gente acaba sempre criando aí uma imagem que não é a real, e a única chance que a gente tem de esclarecer é conversando. E muito obrigada pela sua participação, estou muito feliz, por favor participem, eu vou colocar você nos grupos para você divulgar o trabalho de vocês. Novamente, assim, tem aqui o Renato, tá dizendo assim, parabéns, adorei o programa. Deixa eu ver quem mais. A Cléo, a Lucia, a Silvia, o Mauro Sérgio, a Maria Elisa, o Marcelino Félix, o Hermes, a Juliana Tereniak, a dona Natalina, que está ouvindo, o Elton, a Ana da Fraternidade, que super participou, o Márcio Haraguchi, né? Esse aí é meu parente, viu? Eu também faço faço, olha, tem que escutar, hein? O Fábio Teles, tá? Que ele está ouvindo o programa também. O Roberto, lógico, deixa eu ver. Um vegano morre, mas não mata um animal? Tá perguntando o Roberto. Não, agora não é o Roberto, é o Nishi. O Nishi tá perguntando. O vegano, ele morre, mas não mata um animal? Chega a esse radicalismo, André? Antes da gente. Assim, enquanto o pessoal tá mandando perguntas, se você não se importar, eu vou continuar, tá? Sim, isso acontece. Ele morre, mas não mata um animal. Isso acontece. Para quem não entende, acha que é radicalismo, mas acontece muito. Existem dois tipos de veganos, que eu posso dizer assim, né, em atividade. É o ativista e o abolicionista. Então, o ativista é aquele que realmente ele vai atrás, aqueles que vai na porta dos institutos, evitar o maltrato dos animais. E o abolicionista, eles querem, né, o bem-estar dos animais. Então, sim, há muito disso daí. O vegano morre para poder salvar um animal, sim. O Roberto está perguntando assim, a feijoada vegana vai o quê, né? Não custa perguntar. Lembra que ele está no Japão, tá, André? Então, Roberto, tanto é que a SEMA também, o ano passado, ganhou o concurso da melhor feijoada vegana de São Paulo.
Você substitui os pertences animais por vegetais. Então, no caso, você pode colocar, né, eu vou dizer a nossa, mais ou menos os ingredientes, que tem a cenoura, berinjela, chuchu. E hoje em dia tem umas empresas que elas vendem alguns embutidos no formato do que a gente está acostumado a comer enquanto carnista, que é a linguiça, a salsicha. Então, existem alguns pertences. Se você entrar, né, num site, assim, alguns sites veganos, você vai ver que existem várias formas de fazer feijoada. Você só substitui, vamos dizer assim, a carne por algum legume, ou até, às vezes, colocam shiitake, shimeji. Então, dá para fazer uma feijoada muito boa, muito boa. André, novamente, muito obrigado pela sua participação. O pessoal aqui passou milhões de mensagens agradecendo, pedindo para você repassar o endereço, né, de vocês, onde acontece o trabalho espiritual, tanto como do Empório. Aqui eu costumo fazer a leitura do Ramatiz, né? Às vezes eu pego muito livro do Norberto Peixoto, ele também tem essa linha. O Ramatiz, ele é um dos primeiros que falam aí da relação da espiritualidade, o animal e a questão do veganismo. Então, eu sempre indico um livro. Então, assim, se você puder também passar a leitura para o pessoal que quiser conhecer um pouco mais, estudar a respeito do assunto. Eu sempre gosto de mandar a dica, né? Porque em uma hora e pouquinho, a gente não consegue passar tudo. Então, vamos lá. Então, a SEAMA, ela fica na rua Manuel de Moura, número 63, na região do Tucuruvi. Mais precisamente, se vocês jogarem no Google, vai estar como Parque Vitória. Ela fica a uns 20 minutos da estação Tucuruvi do metrô. Temos o nosso empório, que fica lá na rua França Pinto, número 78, lá na Vila Mariana, tudo aqui em São Paulo. Os atendimentos da SEAMA acontecem de terça-feira, às 20 horas. Quarta-feira tem o tratamento para os humanos, tá? Que é um tratamento de passe também, de cirurgia espiritual, que é às 19h30. Quinta-feira, o trabalho é às 16h30 e às 18 horas. Sexta-feira, às 20 horas. E no domingo, é das 7 da manhã ao meio-dia, tá? Com intervalo a cada 1 hora. Então, um é às 7, às 8, às 9. E o tratamento para os animais envolve também tratamento de cromoterapia, cirurgia espiritual. É um trabalho imenso, maravilhoso. Eu vou deixar o site também para vocês entrarem, que é o www.aceama.org.br. Vocês vão entrar no que é o portal Grupo ASEAMA, tem a parte do Centro Espírita, e lá tem todas as informações para vocês, e deem até o link para vocês enviarem tratamento espiritual à distância. Posso dizer agora, deixar como dica de leitura, o livro da ASEAMA, que também é está na sua 3ª edição, estamos partindo para a 4ª edição, por enquanto atrás agora, né, de algumas verbas, que está meio difícil, mas nós vamos conseguir, que é o Evangelho dos Animais, que é bem esclarecedor com relação à evolução dos espíritos. E também tem Marcel Benedetti, vocês também podem jogar na internet, eles também têm vários livros. O primeiro deles são Os Nossos Irmãos Animais, é muito, muito bom esse livro. Tem também a Irvena Prada, eu não lembro o nome do livro dela. Você fala assim, André, não acredito que você vai falar só a autora. Então eu falo a autora porque esqueci o nome do livro, que também tem vasto conhecimento e traz também muito esclarecimento sobre a espiritualidade dos animais. A gente faz assim, André, essas informações você joga lá no Facebook da Fraternidade Ogum Beira-Mar, no meu Facebook, no Facebook da rádio, e a gente compartilha aí, ou na próxima semana, quem quiser e tiver interesse, pergunta que eu repasso, tá? Quem quiser mais perguntas também pode mandar, que eu repasso para o André, ele ficou aí à disposição para responder todas as perguntas, a gente vai responder, mas mesmo assim o pessoal não quer deixar você embora, André, de jeito nenhum. O Nishi, ele tá dizendo o seguinte, aquele que perguntou, poxa, mas aí, né, um vegano morre, mas não mata o animal? O que acontece, então, se você se depara com um leão, né? Você vai morrer com certeza? Boa pergunta, né? Se eu me deparar com o leão, vou tentar correr. Não, o instinto é o instinto animal. Qual é o instinto dele? Atacar. Né? Aí, a sua pergunta mais ou menos eu não entendi. Então, se eu me deparar com ele, o que eu faria com ele? Eu mataria ou não? Com certeza,
Eu não mataria. Olha, eu vou dar minha opinião, tá? Eu penso assim, a gente tá sujeito àquilo que a gente se expõe, né? Aquele negócio, o mal só entra na nossa casa se a gente abrir a porta para ela entrar. Então, Nish, eu penso assim, se eu for lá no meio de um lugar que tem um leão, quando a gente faz essa imagem, que é o que você está fazendo aí, uma analogia para entender como é o sentimento de um vegano, eu tô te respondendo como uma não vegana, tá? Eu sou uma... como os meus amigos me chamam, a japa paraguaia, que curto feijoada, rock and roll e churrasco. E o que acontece? Você se colocou ali naquele momento de perigo, né? A pessoa que vai lá no meio da selva onde tem leão, ela vai armada, ela já vai com um propósito, né? Então, é muito difícil você se colocar numa situação como essa. Eu acredito que se eu estiver errada, você me corrija, André, que quando a gente tem uma filosofia de vida, veja, você não consegue 100%, né? E tem momento, todo mundo dá aquele deslize, mas a gente tenta fazer da melhor maneira possível. É óbvio que o nosso bem maior é a vida. Se a vida estiver correndo risco e não tiver como, é igual a legítima defesa no direito, isso, né? Assim, é muito difícil, eu não consigo sair da pele da advogada, né? Então eu tenho direito à minha legítima defesa. É óbvio que você vai estar se defendendo. Então não é assim, porque você não tem amor pelo animal que isso aconteça, né? É igual a pessoa que está dirigindo, poxa vida, atropelou o cachorro no meio da via. Você vai bater o carro e matar 5 pessoas dentro do seu carro? Ou infelizmente você vai ter ali, naquele momento, fazer uma opção? Se você tiver como evitar, obviamente, acho que você vai fazer. Mas se não, eu acho que fica mais complicado. Se eu tiver falado alguma besteira, você me corrija, André. Não, você falou correto, você até esclareceu melhor do que eu. É isso mesmo, ela falou, eu não ia me colocar numa situação para me deparar com um perigo, né, de repente com um leão. Mas ela falou correto, eu ia tentar me defender da melhor forma possível. Com certeza, se eu não tivesse uma que não está armada, eu acredito, né, eu ia perder essa defesa. Mas eu procuro evitar. Eu tenho aqui o comentário assim: todo mundo ouvindo aqui em casa, inclusive o Eduardo, as meninas te mandaram um beijo. Ana, irmã de fé do centro aqui de Salto. Eu acredito que é o pessoal que frequenta o centro, que a nossa diretora Francine Zanck, ela trabalha também. Então, assim, um beijo enorme para você, Ana, para o Eduardo, para todo mundo que está ouvindo. É muito gratificante ter a participação de vocês. O Roberto Kanashiro, ele falou assim, gente, eu preciso perguntar mais alguma coisa, né? Apesar do André ter falado aí que está à disposição para retornar quando quiser, e o Papo Entre Irmãos aí já deixou o convite, ele está dizendo o seguinte, ele tem uma última pergunta rapidinho, André, para você. Vegano pode continuar a tomar cerveja? Porque se não puder, ele não vai conseguir. Boa pergunta, Roberto. Sim, pode continuar tomando cerveja. O que vai acontecer? Quando você estiver dentro, quando você realmente se tornar um vegano, você vai procurar a questão do princípio. Então, vamos supor assim, eu não vou dizer assim, como eu não bebo mais, eu não sei como é que estão as empresas. De repente, aquela empresa que você toma cerveja, ela faz alguma crueldade com o animal. Então você pode não tomar daquela marca. Por exemplo, que nem eu não uso produtos da Unilever, porque ela faz teste em animais. Então, mas você bebe, você vai continuar bebendo cerveja, o vinho, mas dependendo do vinho, porque tem alguns vinhos que tem a parte, né, que vai derivados de animal. Então, quer dizer, você vai começar a pesquisar o que você pode, entre aspas, como você não pode. Mas cerveja pode tranquilo. Então, você pode ser um futuro vegano sossegado. Aí, Roberto, está liberado então a cerveja, né? Porque lá é sábado à noite, né, André? Gente, a gente já estendeu aí o programa, mas eu quero agradecer a participação aí. O Márcio Haraguchi está dizendo assim, que ótimo programa, aprendendo muito hoje e sempre. Esse foi um excelente assunto, parabéns aos dois. Eu quero agradecer o pessoal da Fraternidade Rumberamar, que está sempre aí firme na audiência do programa. André, muito obrigado pela sua participação, muito obrigada por dar assim, a oportunidade da gente abrir a mente para um novo assunto, uma nova visão. É esse o intuito do programa. A gente não está aqui para colocar uma verdade absoluta. A gente quer que as pessoas ampliem mesmo a forma de raciocínio, que elas se abram para novas
opiniões e assim acabem se encontrando dentro desse universo maravilhoso que é a religiosidade. Eu quero agradecer a todos aqueles que participaram do nosso programa. Eu quero agradecer ao seu Zé Pilintra, que é o padrinho da rádio Agita Planeta, que sem ele nós não teríamos a sustentação necessária para estar aqui. Eu quero agradecer a minha equipe técnica, que é meu filho Nicolas Haraguchi, e a minha mãe Conceição Tereniak, que está lá, e depois ela passa o feedback do programa todo pra gente. Sem vocês a gente também não estaria aqui. Quero, nesse momento, pedir as bênçãos para São Francisco de Assis, para São Roque, que foi agora dia 16 de agosto, dia comemorado na Igreja Católica. Ele também era um amante dos animais e que, quando a gente vê algumas imagens católicas, algumas pinturas, ele está sempre acompanhado ali por um animalzinho. Além dele, esses santos amantes dos animais, a gente tem aí São Lázaro, Santa Margarida de Córdona e São João Bosco. Todos eles aí sempre acompanhados por esses animais, por esses companheiros fiéis e que desde muito tempo a espiritualidade já apresentou aí como seres imprescindíveis na nossa vida. Então, nesse momento, eu quero pedir as bênçãos para todos esses santos que recaiam sobre nós, que esse mês, que é mês de Pai Obaloaê, que também aí está sincretizado na figura de São Roque, de São Lázaro, amantes dos animais, aqueles que pedem as curas, para todos os espíritos protetores, os guardiões, para todos os mentores da Casa da Seama, para todos os mentores espirituais da Fraternidade Ogum Beira-Mar, da Casa da Ana, como é que chama ali, de Salto, para todos os mentores dessa casa, que também abençoem todos vocês, para que tenhamos uma semana abençoada. Convido vocês a participarem do nosso programa na próxima semana. Muito obrigada pela audiência de vocês e que, Deus, Jesus, Oxalá, seja como for a forma divina que toque os nossos corações, que eles estejam presentes em nossa vida todos os dias, em todos os momentos. E, novamente, muito obrigada por ter participado do programa Papo Entre Irmãos. E fica aqui o meu abraço e o meu muito obrigado pela participação de todos. Até a próxima.